Nesse vídeo aqui eu vou explicar se Jesus atende pedidos de pessoas que já têm outra crença ou outra religião. E eu vou explicar justamente porque eu vou dar um exemplo e daí vai dar para entender direitinho o que eu quero dizer. Para quem já acompanha os vídeos aqui do canal, eu já andei falando que a pessoa não precisa ter um compromisso com Jesus para ela ser atendida por ele. Mas o que é importante a pessoa fazer para ela não deixar de ter o pedido dela atendido, eu vou te explicar que tem algo importante. A pessoa não deve bloquear a atuação dele. Mas como é que a pessoa faz isso? Se alguém disser para ela ali que Jesus atende o pedido dela, se ela pedir algo para ele ali, a pessoa ela disser assim, mas eu já tenho a minha crença, a minha religião, eu já tenho o meu santinho, a minha santinha, então a pessoa com isso ela vai estar bloqueando a atuação dele. A pessoa tem que deixar livre, a pessoa tem que apenas querer que as coisas aconteçam, jamais ela deve bloquear a atuação dele. E isso eu estou falando é agressivo? Não, eu vou dar um exemplo de uma amiga minha que é católica e uma vez eu fui na casa dela e chegando lá ela me disse que ela tinha perdido a carteira dela quando ela foi fazer compras, ela não sabe se ela deixou em algum lugar ou se ela perdeu ali, deixou cair, ela não sabia. E aí eu perguntei para ela, o que tu foi fazer? Tu foi lá ver se encontrava a carteira? Tu já fez alguma coisa para achar essa carteira? Aí ela me disse não. Como ela sabia que eu fazia pedidos para Jesus, porque ela fazia também para a santinha dela, para Maria, né? Então ela sabia que eu fazia pedido para Jesus. Então de vez em quando ela fazia pedidos só para ele. E aí dessa vez ela disse para mim, eu fiz pedido para Jesus. E o que vai acontecer? Alguém vai trazer a carteira aqui na minha casa, porque eu não sei onde é que a carteira tá, não adianta eu ir no lugar lá. Eu já acho que ela poderia ter ido, eu faria isso junto com o pedido que eu faria para Jesus, né? O meu estilo é esse. Mas ela pediu e ela falou que não ia lá procurar e Jesus ia atender ela, porque alguém ia trazer a carteira dela ali na casa. Então naquele dia a gente saiu, quando a gente voltou mais tarde, eu estava ali ainda junto com ela, bateu uma pessoa lá na porta e ela foi atender, era um senhor que achou a carteira dela lá num comércio, que o comércio conhecia ele, e aí deixou ele levar a carteira para ela lá na casa dela, e aí foi muito legal aquilo ali, foi algo sobrenatural, né, porque ela disse que ia acontecer daquela maneira, e realmente aconteceu, foi um pedido que ela fez, e para vocês verem que ela é uma pessoa católica, Jesus atendeu também. Então, ele atende o pedido das pessoas de qualquer religião. Então, se tu tem algum pedido, faça algum pedido para ele, não tem bloqueio nenhum se tu não bloquear. E Jesus, ele faz questão de atender os pedidos das pessoas. Muita gente vai dizer, eu já tenho minha religião, não quero fazer pedido para Jesus. Mas o que a pessoa deve entender é que não se deve ver as religiões como uma competição. Então o evangelho não é uma competição. Quem inventou de colocar isso aí como competição são essas seitas, falsos profetas, falsos evangélicos, né? Que agem muitas vezes como se o evangelho fosse uma torcida de futebol ali, pessoas que seguem. E não é assim. Jesus, ele atende qualquer pessoa que ela fizer pedido para ele. É só ela não bloquear a atuação dele e ficar, né, fazer o pedido e ficar esperando o resultado que ele faz questão de atender. Então a pessoa ela deve fazer isso aí, que ela vai observando ali os pedidos que ela tem atendido em relação a ele. Mas tem outro motivo que faz com que a pessoa bloqueie a atuação de Jesus, só que eu explico em outro vídeo. Então para finalizar esse vídeo aqui eu quero dizer que deixem o seu like se gostou, e se inscrevam no canal para ficar por dentro das coisas que eu explico aqui, que normalmente esses falsos evangélicos não querem que seja explicado, né? Porque esses falsos profetas, essas seitas aí, eles querem dominar as pessoas e eles querem fazer com que a pessoa só tenha acesso ao evangelho, às coisas de Jesus, se elas forem lá para eles lá explicarem, e normalmente eles explicam errado. Então acompanhem os vídeos do canal, até o próximo, tchau!